Dizem os historiadores que o cacau era usado por índios brasileiros como remédio e estimulante. O próprio chocolate já foi receitado por médicos europeus para curar algumas doenças. Mas hoje em dia o chocolate tem muito mais fama de vilão do que de mocinho. Mas será mesmo que tudo que é bom só engorda? Talvez não. Veja só a nossa próxima matéria. Ao leite meio amargo ou branco, derretido ou em barra, em forma de trufas, bombons ou ovos de Páscoa. Para ser perfeito, só faltava descobrirem que o chocolate faz bem para a saúde. Faltava! Isso porque a veneração por essa guloseima é tanta que um incontável número de cientistas ao redor do mundo se dedicam a pesquisar os benefícios que as propriedades escondidas na semente do cacau podem trazer para a saúde. E as descobertas são bem animadoras. Na Alemanha, um estudo realizado na Universidade Hospital Colônia mostrou que o consumo diário de uma pequena quantidade de chocolate é capaz de reduzir os níveis da pressão em pacientes hipertensos. Reduzindo a hipertensão, um mal que acomete cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo, é possível diminuir o risco de ser vítima de um derrame ou de um infarto. Principalmente nas pesquisas relacionadas a doenças de origem cardiovascular. Então, do coração mesmo. O chocolate meio amargo, ele pode ter propriedades de limpar, entre aspas, um pouco as artérias. Outras pesquisas feitas em países como Espanha, Dinamarca e Japão indicam que as substâncias presentes no chocolate também podem prevenir o diabetes tipo 2, reforçar as defesas do organismo e até controlar o apetite, o que auxiliaria no processo de emagrecimento. Mas antes que você pense em se entupir de chocolate, a nutricionista Júlia Bernardi lembra que a maioria dessas pesquisas só foi realizada em cobaias e que seria preciso mais estudos para comprovar a veracidade das descobertas. Esses estudos experimentais precisam ser mais realizados, e para voltar esse estudo para o ser humano também, esses resultados com animais experimentais precisam ser voltados para o ser humano. Então, mais estudos precisam ser feitos para a gente chegar a uma conclusão de que, vamos comer chocolate, que ele realmente é bom, tem propriedades, E também não adianta se empanturrar indiscriminadamente de qualquer tipo de chocolate em um único dia para tirar proveito desses benefícios. Para que a guloseima realmente faça bem, o consumo deve ser diário e sem exageros. E mais importante, é preciso optar pelos tipos amargo ou meio amargo. Porque ele tem menor quantidade de gordura, menor quantidade de açúcar. Então, principalmente o chocolate 80%, 70%, é um chocolate que vai trazer mais benefícios. E eu poderia consumir, por exemplo, 2 quadrados de uma barra inteira, 2 quadradinhos desse chocolate, ao passo que o chocolate que tem maior teor de gordura e açúcar, eu consumiria metade, ou seja, uma barrinha. A gente não pode esquecer que esse é um consumo diário que eu estou falando. Outra opção de consumo saudável, segundo a professora da Faculdade de Nutrição da PUC Campinas, são os tabletes que trazem nozes, castanhas, avelãs ou amêndoas em sua composição. Esse tipo de alimento, as oleaginosas, tem um tipo de gordura que a gente chama de monoinsaturada e que faz muito bem para o coração. Aquela questão de não deixar as artérias entupirem, evitar doença cardiovascular, esse tipo de alimento é considerado também funcional, as oleaginosas, a gordura monoinsaturada. Ela aumenta o HDL, que é o colesterol considerado bom, porque carrega mais proteína que gordura na sua molécula, então é um bom colesterol. Então, o chocolate adicionado dessas oleaginosas é maravilhoso. A gente deveria optar pelo ou chocolate amargo ou chocolate com essas frutas oleaginosas. Nunca é demais lembrar que, como qualquer outro alimento, se consumido em excesso, além de acrescentar alguns quilinhos a mais à sua silhueta, o chocolate pode aumentar o risco de doenças. Isso devido ao elevado teor calórico e da grande quantidade de açúcares e gorduras que o compõem. É interessante que a gente pense realmente na quantidade. O chocolate que tem mais gordura, então esse deve ser consumido em menor proporção. Então o chocolate ao leite tem a gordura do leite, esse deve ser consumido em menor proporção. E tem muito açúcar também nesse chocolate, tem muita gordura e muito açúcar. Chocolates dietéticos têm menos teor de açúcar, porém tem mais teor de gordura até que os chocolates comuns. Então a gente deve evitar o consumo também.
a verdade, depois de assistir a essas matérias deu uma vontade de comer chocolate, não é mesmo? Então a hora é agora, porque essa edição do Assunto É está terminando. Mas você pode ver, rever e comentar o nosso programa na página da TV PUC Campinas no YouTube, em www.youtube.com/TV PUC Campinas. Outra maneira de interagir com a gente é enviar um e-mail para tvpuc@puc-campinas.edu.br. Eu me despeço por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!